Crise provoca a suspensão de 12 rotas aéreas entre a China e o Japão. As ligações aéreas suspensas abarcam trajetos entre cidades chinesas como Nanjing, Pequim, Shenzhen, Chengdu e Xangai, entre outras, e aeroportos japoneses como Kansai, Fukuoka, Sapporo e Nagoya. Alto Comissário da Organização das Nações Unidas condena a inércia fatal dos dirigentes. Enquanto provoca a destruição de comunidades e nações mais empobrecidas do planeta, a indústria de combustíveis fósseis produz lucros enormes. Everton derruba Manchester United de Ruben Amorim. O controverso Idrissa Gueye recebeu cartão vermelho aos 13 minutos por atacar um companheiro de equipa. David Buriol marcou o golo da vitória dos Toffees. Everton derrota Manchester United de Ruben Amorim. O controverso Idrissa Gueye recebeu cartão vermelho aos 13 minutos por atacar um companheiro de equipa. David Buriol marcou o golo que garantiu a vitória dos Toffees. Debate em análise. Jorge Pinto e Coutrinho sem triunfador numa troca de argumentos opostos. Esta foi a primeira vez de Jorge Pinto a debater contra um Coutrinho com vasta experiência. No entanto, ambos apresentaram contradições e incoerências nas suas argumentações, conforme observam os comentadores do Expresso. "50 anos após 25 de novembro. Foi então declarado de forma inequívoca: deve-se respeitar a vontade dos portugueses, os resultados das eleições e a democracia. No presente, o PS Lisboa AG é em sentido oposto. O projeto ideológico não reflete a vontade dos lisboetas." Departamento da Saúde da Criança e da Mulher é inaugurado na Guarda. Serviços materno-infantis da ULS da Guarda são agora centralizados no novo pavilhão 5. A controvérsia em torno do 25 de novembro tem como objetivo intensificar a radicalização. Por Carlos Rodrigues. Viva os abris de 75 e 76. Publico@publico.pt. Cadela Valente dos Bombeiros de São Pedro da Cova falece após tributo. Maggie realizou a sua última caminhada pelo quartel que tão bem reconhecia e visitou o sanatório para se despedir do espaço onde se exercitava todos os dias. Incêndio devasta armazém em Barcelos durante 4 horas. As chamas propagaram-se para um armazém adjacente, que sofreu danos parciais. Além disso, o montante das propinas para o ensino superior permanecerá inalterado no próximo ano letivo. Qual é a posição da Europa nas tratativas para a paz na Ucrânia? Um novo esquema de Donald Trump visa terminar com o conflito na Ucrânia, procurando acelerar um entendimento entre as partes, independentemente da opinião da União Europeia. Uma entrevista com o Major-General Arnaud Moreira. Cartas ao responsável. No dia 25 de novembro de 2025, o Público publica cartas dirigidas ao diretor, abordando diversas questões de interesse público. Três equívocos acerca do 25 de novembro. Ao celebrarmos os 50 anos do 25 de novembro de 1975, examinamos um dos golpes mais célebres da nossa história. Os factos estão corretamente documentados ou persistem muitas narrativas distorcidas? Casal detido por crimes violentos em Leiria. Os suspeitos eram já alvo de procura devido a roubo e agressões à integridade física. Estado está a exigir 100 milhões em taxas moderadoras. JN ressalta uma diminuição significativa nas receitas do SNS na última década, cerca de 90%. O jornal Globo salienta que Bolsonaro não apresentou recurso contra a condenação, abrindo caminho para o cumprimento da pena. A caminho da final.
Portugal avança. Após vencer o Brasil, a seleção sub-17 das Quinas garantiu a sua presença no jogo decisivos da competição. Além disso, um atleta do Everton foi expulso por agredir um companheiro de equipa. O rumo de uma bela camaradagem. O projeto de paz que Trump submeteu a Zelensky é inaceitável. No entanto, a sua rejeição não é uma opção. A dependência da Ucrânia e da Europa em relação aos Estados Unidos é absoluta. A confiança é inexistente. O que se avizinha é um distanciamento que não pode e não deve ser completo. Cinco mortos em ataques da Rússia e da Ucrânia. Na madrugada, Moscou bombardeou a capital ucraniana e infraestruturas energéticas. Os ataques sucedem à recusa da Rússia em aceitar uma contraproposta europeia para resolver o conflito. Despesas do SNS em medicamentos para diabetes utilizados por pessoas que desejam perder peso continuam a aumentar. Os gastos públicos com semaglutido, o princípio ativo do Ozempic, aumentaram até setembro 24,4% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior, totalizando quase 37 milhões de euros. Quando o telefone toca e a lei não é cumprida pela Justiça. O debate presidencial abordou o funcionamento da Justiça e a sua ligação com a política, tema da Comissão Política desta semana. The Beatles, o grupo que permanece eterno. Em 1964, George Harrison, Ringo Starr, John Lennon e Paul McCartney formavam os Beatles. Após emancipação, orangotangos possuem enciclopédia sobre alimentação. Uma investigação demonstra que, após a separação das mães, os primatas detêm um catálogo mental, com cerca de 250 espécies de plantas e animais comestíveis. Bruno Cardoso Reis diz sobre a Ucrânia: a busca pela paz a qualquer preço pode, por vezes, resultar em mais conflitos e em guerras ainda piores. O plano de paz para a Ucrânia, elaborado pela Rússia e pelos Estados Unidos, sofreu alterações significativas com a inclusão do governo ucraniano nas discussões, mas a Rússia pode não aceitar essas modificações e poderá recuar. Ninguém sabe qual será a reação imprevisível de Trump, e há a possibilidade de que Zelensky viaje esta semana para Washington. Para tentar compreender a direção que estamos a tomar, Paulo Baldaia dialoga com Bruno Cardoso Reis, docente no ISCTE e comentador na SIC. A nova legislação laboral é realmente tão injusta como aparenta. João Leal Amado, catedrático e especialista em Direito do Trabalho, dá a sua opinião a Daniel Oliveira. No episódio desta semana do Perguntar Não Ofende, Daniel Oliveira dialoga com João Leal Amado, catedrático e especialista em Direito do Trabalho, sobre o anteprojeto que propõe alterações a quase 150 artigos da legislação laboral. Esta proposta surge logo após a agenda do trabalho digno e suscita dúvidas sobre precariedade, despedimentos, outsourcing, direitos sindicais e parentalidade. Será que esta reforma é essencial para atualizar a legislação à realidade ou representa um desequilíbrio que beneficia apenas uma das partes? 50 anos após 25 de novembro, certas verdades. O PCP não desistiu da rota revolucionária por instruções de Ponomaryov ou Suslov, que não desejava uma Cuba na Europa. A desistência ocorreu quando Cunhal compreendeu que não havia alternativa e que mais nada poderia ser feito. As PPP são a resposta necessária para a saúde? Embora a situação da saúde seja alarmante, a proposta das PPP realmente trará alguma solução. Para complicar ainda mais, inicia-se a época das gripes e o SNS parece incapaz de suportar a pressão. A Black Friday ainda representa um aumento nos preços. Desta feita, a FNAC procurou iludir os consumidores com alterações de preços durante a Black Friday. Além disso, Maduro é o comandante de um grupo terrorista. Cruzadas palavras no 1358. Benfica e Ajax enfrentam debilidades na Liga dos Últimos. Nesta terça-feira, em Amsterdão, os clubes que estão na parte inferior da tabela da Liga dos Campeões vão se encontrar. Esta é a melhor chance para as Águias conquistarem os seus primeiros pontos.
E se o golpe tivesse falhado? 25 de novembro. O golpe, que se prolongou por 3 dias, resultou em 3 óbitos. Ao celebrarmos em 2025, nota-se uma divisão entre a direita e a esquerda, enquanto há 5 décadas o conflito se desenrolava internamente na esquerda. Agressões a mulheres. Palácio de Belém em alerta. Sobre a ação no Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que milhões de mulheres e meninas enfrentam assédio diariamente. Ataques em Moscovo e Kiev resultam em pelo menos 5 fatalidades. Na madrugada, infraestruturas energéticas da Ucrânia foram igualmente alvo de ataques por parte da Rússia. Coutrin critica Mendes, Jorge Pinto impressionado com o SNS. Durante a maratona de debates, Jorge Pinto apareceu impressionado com o SNS, enquanto Coutrin se concentrou em Mendes, PS e Chega bloqueiam o aumento das propinas. Quem foi o responsável pelo último plano de paz para a Ucrânia? Zelensky afirma que a atualização do plano de paz incorpora pontos fundamentais da Ucrânia e reconhece a atitude construtiva dos Estados Unidos da América. A versão inicial do plano provocou preocupações em Kiev, exigia que a Ucrânia renunciasse a território, reduzisse as suas forças armadas e desistisse, de forma definitiva, da adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte. – 25 de novembro. Qual o seu significado? Meio século após o 25 de novembro, surge a questão, sendo um ato de esquerda, por que provoca tanta divisão no Parlamento? Músicos portugueses agredidos por grupo neonazi em Madrid. O incidente aconteceu apenas uma semana após 3 jovens terem sido também atacados com gás-pimenta em um bairro adjacente. A Venezuela não é derrotável. Mensagem de Nicolás Maduro aos Estados Unidos da América. Façam caretas para um lado ou para o outro, digam aqui, digam ali, estamos protegidos, declarou o líder da Venezuela, num ambiente de crescente tensão com os Estados Unidos da América. A PAV apoia mais de 36 mil vítimas femininas, com um aumento superior a 11% nos últimos 3 anos. Em Portugal, a violência contra as mulheres continua a aumentar. Entre 2022 e 2024, a APAV registrou apoio a mais de 36 mil vítimas, um crescimento superior a 11%. A operação da PJ no Alentejo resulta na detenção de 10 militares da GNR. A PJ iniciou a sua investigação em colaboração com a hierarquia da GNR, totalizando 20 detenções nesta ação no Alentejo. Em Abu Dhabi, as discussões de paz entre Estados Unidos da América, Ucrânia e Rússia iniciaram-se na segunda-feira, revela o Financial Times. Não se sabe ao certo se as reuniões entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia foram realizadas em conjunto ou de forma separada, mas informações apontam que os encontros podem ter começado ainda na noite de segunda-feira. Apenas, quem ainda vive no PREC, considera polémico o 25 de novembro. De acordo com o Ministro da Defesa, não existe uma divisão no país relativamente a esta data. Apoio da Ordem em documentos sobre violência psicológica. A violência psicológica refere-se a um conjunto de ações verbais ou não verbais, sejam isoladas ou reiteradas, empregues intencionalmente para infligir dano e sofrimento emocional. O Governo pretende uma revisão abrangente ao CIFID, apoios fiscais à investigação e desenvolvimento nas empresas aumentam 4 vezes em 10 anos. O CIFID, que representa o principal conjunto de incentivos fiscais à AID, passará por modificações específicas num futuro próximo. Durante o ano de 2026, o Governo promete também criar um grupo de trabalho para realizar uma análise detalhada do regime. O IRC destaca-se como um imposto com mais benefícios fiscais.
Rússia mantém disposição para discutir resoluções do conflito. Peskov enfatizou também a relevância das discussões que tiveram lugar anteriormente em Istambul, contudo responsabilizou Kiev pelo seu insucesso. Castelo Branco. Ampliação prevista para a Escola Superior de Educação. O dirigente do Instituto Politécnico de Castelo Branco destacou a meta de aperfeiçoar de forma significativa as condições de ensino e aprendizagem. Cabo Delgado. Última semana registra deslocação de mais de 66 mil pessoas. Desde há 8 anos, a província de Cabo Delgado, situada no norte de Moçambique e abundante em gás, tem sido alvo de ataques extremistas, sendo o primeiro incidente documentado a 5 de outubro de 2017, no distrito de Mocimboa da Praia. Manuel Pinto Coelho classificou o colesterol como um aliado. Queixa será enviada ao Conselho Disciplinar da Ordem. Um pedido formal será enviado ao Conselho Disciplinar da Ordem dos Médicos por 3 sociedades médicas, que apelam aos pacientes para manterem a medicação. Militar da GNR é acusado pelo MP de tentar obter gratificações. Estão em questão delitos de peculato na forma tentada e falsificação informática. Queixa apresentada contra Manuel Pinto Coelho por sociedades. A SPC, a SPA e a SPH informam que irão submeter uma queixa formal ao Conselho Disciplinar da Ordem dos Médicos, pedindo restituição da verdade científica. Agenda de concertos programados para 2025 e 2026 em Portugal. Informações essenciais sobre os festivais e concertos agendados para os meses seguintes. Uma programação constantemente atualizada. Estudo nacional em Portugal irá cartografar a diabetes e o risco cardiovascular com mais de 20 mil participantes. Embora a diabetes e as patologias cardiovasculares constituam uma porção significativa das causas de mortalidade em Portugal e no restante da Europa, as informações nacionais mais atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças datam de há mais de 10 anos. Assim, 2 associações médicas planeiam iniciar um extenso estudo nacional em 2 cidades de Portugal. Inauguração do hotel mais elevado do mundo no Dubai. Denominado Ciel Dubai Marina, possui 377 metros de altura, 82 andares, 1004 quartos, 8 restaurantes e uma das piscinas infinitas mais altas do planeta. Galeria de Imagens. A cerimónia militar de 25 de novembro. A cerimónia militar realiza-se na Praça do Comércio, em Lisboa, das 9 horas às 10 horas. O Dubai inaugura o hotel mais elevado do mundo. Denominado Ciel Dubai Marina, apresenta 377 metros de altura, 82 andares, 1004 quartos, 8 restaurantes e uma das mais altas piscinas infinitas a nível mundial. Isenção de IMI é prolongada pela Figueira de Castelo Rodrigo. Em 2026, a taxa mínima de IMI para todos os edifícios urbanos continuará a ser de 0,3%. Ericeira. Detido um homem de 25 anos por ameaçar namorada. A GNR salienta, no seu comunicado, que a violência doméstica constitui um crime público e a denúncia é uma obrigação de todos. A população opõe-se ao término antecipado do concurso pelo governo. Maria da Graça Carvalho explicou que o fecho se deve à falta de interesse e à evidente impossibilidade de se concretizarem as intervenções dentro do prazo estipulado. Detidos pela Polícia Judiciária 11 bombeiros suspeitos de agredirem sexualmente jovem de 19 anos. Os detidos pertencem à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Fundão. A vítima foi um bombeiro de 19 anos que passou por uma praxe com atos sexuais violentos.
Casal detido por roubos agressivos em Leiria. Os indivíduos já eram alvo de procura por furto e agressões à integridade física. Dupla é detida pela PSP por roubar dentro de carros estacionados na via pública. Proprietário do veículo informou as autoridades sobre a localização dos suspeitos. Ladrões permanecerá em liberdade. Destaques de ativismo e arte no Caixa Fórum Mais. Neste mês, o Caixa Fórum Mais apresenta diversos conteúdos, como a obra e vida de Kandinsky, a estrutura do centro comercial Stop e o retrato do cineasta e político Per Portabella. Instituições recebem alerta da Segurança Social sobre saúde mental. Segundo a responsável do Centro Distrital de Coimbra da Segurança Social, o acolhimento residencial continua a ser o mais comum. Acima de 2 em cada 10 mulheres em relações enfrentaram violência. As mais jovens relatam maior incidência. De 2014 a 2024, as mulheres constituíram sempre mais de 70% das vítimas de violência doméstica, enquanto a percentagem entre os homens aumentou, passando de 18,8% para 28,8%. Taxa de cidadãos com médico de família deverá permanecer inalterada. O relatório deste ano antecipa um crescimento na produção do SNS, prevendo um total de 47.177.203 consultas médicas para este ano, que aumentará para 4.648.975 em 2026 e 48.125.465 no ano seguinte. Mercado hospitalar privado. 4 grupos dominam e isso pode resultar em preços mais altos e menor variedade. A concentração no setor dos hospitais privados em Portugal continental é significativa, especialmente nas áreas do Norte, Grande Lisboa e Centro, suscitando inquietações acerca da concorrência e das consequências nos preços e na gama de serviços disponíveis. Durante a Web Summit, os valores das acomodações em Lisboa aumentaram quase 27%. Pédicos Grave, CEO da Web Summit, havia comentado negativamente sobre os custos dos hotéis. Imagens da celebração dos 50 anos do 25 de novembro. Junto ao arranjo de rosas brancas, cravos vermelhos foram colocados por Inês Sousa Real, Mariana Mortágua e Jorge Pinto. Os cravos foram retirados do púlpito por Ventura, enquanto uma parte da bancada do PS deixou o hemiciclo. EasyJet registra um lucro de 563 milhões de euros, com Portugal a alcançar 10,5 milhões de passageiros. No exercício fiscal de 2025, a EasyJet observa um aumento quase a 2 dígitos nas receitas e lucros. A companhia britânica, que ocupa a segunda posição em Portugal, transportou 10,5 milhões de passageiros e alargou a sua oferta com 11 novas rotas em Cabo Verde. Diego faleceu há 5 anos, mas continua sem descansar em paz. O ex-jogador argentino faleceu em novembro de 2020, pouco após atingir os 60 anos. – 25 de novembro. Qual é a incerteza? Discussão. Um golpe que se prolongou por 3 dias e resultou em 3 fatalities. Presentemente, divide a direita da esquerda, mas há 50 anos, a principal luta ocorria dentro da própria esquerda. João Vieira Pinto comenta sobre o caso de evasão fiscal. José Veiga afirmou-me que seríamos inocentados. O ex-futebolista está indignado por ser o único réu a ser penalizado em tribunal após ter recebido uma quantia do Sporting através de uma conta bancária no Luxemburgo. Não age de forma isolada. Último suspeito do roubo detido no Museu do Louvre. O quarto suspeito, que já era conhecido das autoridades, foi apanhado por associação criminosa e roubo organizado. As investigações prosseguem na busca pelas joias furtadas. Conflito floral. Debate é marcado pela rivalidade entre cravos e rosas.
Uma simboliza o 25 de abril, enquanto a outra representa o 25 de novembro. Ambas estiveram presentes na cerimónia solene, numa disputa quase silenciosa que ocorreu em paralelo ao debate. O presidente do TC também participou. Marcelo conclui sua passagem por um parlamento dividido com um apelo intenso à moderação, juntos no que é fundamental e com prudência, seremos eternos. O Presidente da República utilizou o seu discurso na sessão solene do Parlamento do 25 de novembro para esclarecer que uma das razões que justifica a perpetuidade da pátria é a habilidade de absorver componentes de várias culturas. Plataforma impugna encerramento da neonatologia do Dona Estefânia. Isabel Barbosa, representante da plataforma em defesa do SNS, comentava a parte de uma manifestação com aproximadamente 20 indivíduos em frente ao Hospital Dona Estefânia, HDE. Arrestado por importunação sexual em parque infantil em Loures. Um termos de identidade e residência foi decretado pela autoridade judiciária como medida de coação. Clínica móvel para Gaza transforma Papa Móvel de Francisco. O cardeal sueco Anders Arborelius realizou a benção do veículo. Comissão Europeia afirma que o orçamento português respeita normas da União Europeia. Portugal integrado no conjunto de 12 nações cujos projetos orçamentais para 2026 são avaliados pela Bruxelas como conformes ao quadro orçamental vigente na União Europeia. França, Bardella, o sucessor de Le Pen, está à frente nas sondagens para as eleições presidenciais de 2027. A sondagem avaliou Bardella, representante do reagrupamento nacional, face a diversos concorrentes, numa hipotética segunda volta, e todos os resultados indicam uma vitória. Portugal recebe alerta de Bruxelas sobre altos gastos líquidos. A recomendação foi apresentada na terça-feira, no contexto do pacote de outono do semestre europeu. Eleições na Namíbia, Hitler está a preparar-se para uma nova vitória. O político da Namíbia afirmou que, na sua infância, o nome lhe parecia totalmente normal e que só na idade adulta compreendeu a sua conotação, acrescentando que o pai não tinha uma percepção verdadeira sobre Hitler. Divisão no Parlamento. Moderação defendida por Marcelo e Aguiar Branco. A sessão solene comemorativa dos 50 anos do 25 de novembro viu um embate entre a esquerda e a direita, com alguns deputados socialistas a abandonarem o plenário. As duas figuras de maior destaque tentaram evitar a polarização. Julgamento dos cartazes de André Ventura acerca de ciganos e Bangladesh é adiado pelo Tribunal. Devido à votação do Orçamento do Estado no Parlamento marcada para 27 de novembro, o presidente do Chega solicitou o adiamento da audiência de julgamento relacionada com os cartazes. O Tribunal, por imposição legal, deve acatar o pedido do deputado. O Chega possui o direito democrático de nomear juiz para o TC. Almeida Ribeiro analisa o seu mandato como juiz do TC, discorre sobre a forma como realizaria uma revisão constitucional e argumenta que dar menos rigidez à regulação da Constituição não mudaria a essência do regime. Sub-17. Portugal dispõe de uma chance de conquistar o título. Após uma vitória sobre o Brasil nos penaltis, num encontro com pouco brilho técnico, mas repleto de emoções intensas, que expectativas podemos ter em relação a uma Áustria provocadora e rígida? Além disso, a antevisão do Ajax x Benfica. Fumo negro elevado surge em Londres devido a incêndio em armazém. Um armazém na zona ocidental de Londres está a ser consumido por um incêndio. De acordo com os bombeiros, o local provavelmente contém fogo de artifício.
Estudos para a futura área marinha protegida de Cascais, Mafra e Sintra são adjudicados pelos municípios. As propostas de adjudicação receberam aprovação unânime em Cascais no dia 7 de outubro, em Mafra no dia 10 de outubro e em Sintra no dia 18 de novembro. Sabem o esforço necessário para retirar isto da minha mente? Lenny Kravitz reclama de fã australiana jovem. Durante um concerto recente na Austrália, uma jovem admiradora de Lenny Kravitz removeu 4 rastas da cabeça do artista norte-americano. Barreiro. Suspeitos de tentativa de duplo homicídio são detidos pela PJ. As vítimas, devido às agressões, precisaram de receber assistência hospitalar, permanecendo internadas durante vários dias. A Rússia é reconhecida pela África, embora a soberania da Ucrânia seja defendida. Durante a Cimeira União Europeia-UA, o chefe de Estado de Angola salientou que o desenvolvimento e a melhoria das condições de vida dos países dependem exclusivamente das parcerias. Homem detido por se fazer passar pela mãe já falecida com o intuito de obter pensão. Indivíduo recorreu a peruca, maquilhagem e verniz nas unhas na tentativa de renovar o cartão de cidadão da mãe. Estávamos ansiosos, não éramos conhecidos, mas ao tocarmos, o silêncio instalou-se. A seguir, veio a aclamação, Portishead relembram, Dami à Blitz. Na segunda edição da revista especial de 40 anos da Blitz, que pode ser encontrada nas bancas e adquirida por correio, Adrian Atley revisita os primórdios dos Portishead para recordar como o Dami, considerado por um painel escolhido pela Blitz um dos 40 melhores álbuns internacionais das últimas 4 décadas, catapultou a banda de Bristol e o trip-hop para o destaque. Descubra mais e veja como adquirir a revista, uma edição de colecionador imperdível. Incêndio significativo em armazém em Londres. Bombeiros alarmados. O fogo começou na tarde da passada terça-feira. Relação de Évora anula absolvições na derrocada de Borba e determina a repetição integral do julgamento. Na terça-feira, o Tribunal da Relação de Évora tomou a decisão de anular o acórdão que tinha absolvido todos os arguidos do caso da derrocada na Estrada Municipal 255, em Borba, onde 5 pessoas perderam a vida. Os juízes desembargadores apontaram contradições insanáveis e erros notórios na análise da prova realizada pela primeira instância, ordenando, assim, a realização de um novo julgamento. As rosas são vermelhas, as violetas são azuis. Estabelecer o 25 de novembro como a data inaugural possibilita a uma determinada direita reconfigurar a moral do país. Desafios sociais emergem em Portugal devido à crise habitacional. Em meados de dezembro, a Comissão Europeia irá revelar um plano europeu para a habitação acessível que visa apoiar as políticas habitacionais em níveis nacional, regional e local. Controvérsia em Itália, tribunal separa crianças de casal que reside na floresta. Os magistrados estão certos, as crianças anglo-australianas encontram-se em circunstâncias que ameaçam a sua saúde, por outro lado, os progenitores afirmam que estão contentes. A Itália encontra-se dividida. Hugo Carneiro refere-se ao OE, o Chega é a muleta do PS. Hugo Carneiro, vice da bancada do PSD, condena o Chega por apoiar propostas do PS que considera irresponsáveis, e responsabiliza o partido de André Ventura por ser uma muleta do Partido Socialista. Sara Correia, várias pessoas afirmavam-lhe, atenção que ela é do bairro, mas o Diogo Clemente foi o primeiro a confiar em mim. Afirmavam-lhe, ela tem muito que aprimorar, muito que aprender. Contudo, as pessoas devem iniciar por algum ponto. Sara Correia relembra a desconfiança que alguns mostraram, no início da sua carreira. Para escutar no posto emissor. Colapso em Borba. Relação revoga a absolvição dos réus. A decisão de absolver os réus foi revertida pelo Tribunal da Relação de Évora, que determinou a repetição do julgamento, enfatizando que o perigo de colapso era concreto e já era do conhecimento dos 6 homens em julgamento.
As controvérsias na origem da democracia, a proteção do 25 de Abril só fazendo sentido com o desfecho do 25 de Novembro. Qual o propósito de equiparar o 25 de Abril ao 25 de Novembro? Escuta a reflexão de Cecília Meireles e Miguel Prata Roque no podcast Linhas Vermelhas. Controvérsia em Itália, tribunal separa filhos de casal que reside na floresta. Os magistrados estão certos, as crianças anglo-australianas encontram-se em situações que ameaçam a sua saúde, por outro lado, os progenitores afirmam que são felizes. Itália encontra-se dividida. Starmer afirma que a senda para a paz na Ucrânia é complexa. A reunião terá lugar numa situação em que a parte ucraniana supostamente concordou com um entendimento de paz para o conflito. Verificação de factos. Céus escuros no Rio após a operação da polícia. Uma imagem, supostamente tirada durante a grande operação policial realizada no fim de outubro nas favelas da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, tornou-se viral nas redes sociais. É autêntica. Operacionalização da plataforma de apoio à mobilidade em janeiro. Como era o nosso compromisso, trata-se de um processo mais rápido, destacou Miguel Pinto Luz, Ministro das Infraestruturas e Habitação. Livros. Isabel Rio Novo narra a vida de Jacinto e o horrendo segredo que a contamina. Um romance enigmático e complexo que explora as incertezas e os receios de Jacinto. A Matéria das Estrelas, da autoria de Isabel Rio Novo, é desenvolvida em 3 dimensões paralelas que vão além da simples narrativa. Mai, a implementação das normas jurídicas será exemplar. Ao ser interpelada acerca da prisão dos membros da GNR e da PSP, a ministra da Administração Interna apenas declarou que, lamentavelmente, não existe nenhuma força policial no planeta que esteja isenta de que estas situações ocorram. O OE 2026 foi validado pela Europa, mas quais são as preocupações de Bruxelas? Bruxelas deu luz verde ao orçamento do Estado para 2026, afirmando que Portugal está a respeitar as normas europeias. Mas qual é o significado disto na realidade? Escute o mais recente episódio do Economia Dia a Dia, o podcast diário do Expresso. Quarta-feira é o dia para analisar os dados de Neuser e do agente Peçanha. Além disso, ouvir S. Pedro, Tim Bernardes acompanhado pela orquestra, o musical Gris e as metáforas de lá. Pressão no SNS e nova variante. 5 questões sobre a gripe. A nova variante, que não faz parte das vacinas existentes, preocupa os profissionais de saúde, que reconhecem a possibilidade de um incremento nos casos graves e nas hospitalizações neste inverno. A vacinação apenas cresceu entre os maiores de 80 anos. Três imigrantes ilegais tentaram atravessar a fronteira para a Espanha disfarçados de ovelha. Enquanto a imigração da Argélia para a Espanha aumenta, surgem relatos sobre um disfarce curioso supostamente utilizado por 3 imigrantes ilegais. No entanto, a fotografia foi retirada do seu contexto. As exportações do sector da saúde já alcançaram o recorde de 2024, mas as vendas externas de Portugal mostram indícios de um fim de ciclo. O sector da saúde, no seu sobe e desce nas exportações, conseguiu, em apenas 9 meses, estabelecer um novo recorde para 2024. Por outro lado, a PIR Têxteis antecipa encerrar 2025 com um resultado histórico, prevendo um crescimento de 10%, embora existam outras fábricas e setores em declínio, desde os têxteis até aos componentes automotivos. 3 conceitos equivocados acerca do 25 de novembro. Ao comemorarmos os 50 anos do 25 de novembro de 1975, refletimos sobre um dos golpes mais notórios da nossa história. Os factos estarão corretamente apurados ou ainda existem várias informações distorcidas?
Agricultores refutam a ideia de que a agricultura em Portugal não possui futuro. Possui e continuará a possuir futuro. No Congresso comemorativo do cinquentenário da CAP, o Presidente da República destacou o significativo desenvolvimento do setor nos últimos 50 anos, em sintonia com o amadurecimento da democracia portuguesa. Marcelo Rebelo de Sousa, que contou com a parceria do Expresso como média partner, frisou também a relevância da competitividade agrícola do país. Após o término de Stranger Things, qual a explicação para este fenómeno? Os telespectadores mais velhos identificam-se com aquele grupo, enquanto os mais jovens aspiram a fazer parte dele, gerando assim um público-alvo de várias gerações. Inserir som de máquina registradora. Uns invernosos, outros ligeiros, vinhos para afastar o frio. Antigamente, os xenófilos não viam o bujolais como uma preocupação, mas com a mudança das tendências, este vinho tornou-se totalmente popular, encantando aqueles que acreditam que tudo deve ter pouca cor, baixo teor alcoólico e estrutura mínima. Novidades e licença a partir dos 17 anos. Regras atualizadas para cartas de condução na União Europeia começam a vigorar hoje. As novas permissões de condução poderão ser utilizadas em toda a União Europeia, através de telemóveis ou outros dispositivos digitais. Mulher é acusada pelo Ministério Público de tentar assassinar o pai com uma faca. De acordo com o Ministério Público, a arguida, que vive com a vítima, estava sob a influência de álcool durante os acontecimentos e possui uma personalidade disfuncional, caracterizada por dependência de álcool e drogas. Montenegro aprecia a importância dos Estados Unidos da América nas conversações para a paz. O primeiro-ministro destaca a relevância da participação americana no caminho para a paz. Trubin manteve a equipa com a identidade de Leandro. O Benfica regressou à sua estratégia habitual e, embora pudesse ter garantido a vitória mais cedo com um risco acrescido, demonstrou a capacidade de compreender cada momento, tendo Leandro Barreiro como o eixo de uma nova abordagem na ausência de Luca Baio, 0-1. Num 25 de novembro dividido, Marcelo pede temperança contra divisões ao se despedir. A divergência entre esquerda e direita sobre a relevância da data aumenta. Durante um acalorado debate, foi o Presidente da República que, ao se despedir do Parlamento, tentou acalmar os ânimos e convocou a união. Classificação da segunda fase da primeira volta, quarta decisão do Global Management Challenge 2025. Cemitério de Alhos Vedros foi profanado e corpos desmembrados. O cardeal Américo participou na cerimónia dos fiéis defuntos no cemitério. Chefe de Estado deseja que inquérito que envolve membros da GNR e PSP seja o mais célere possível. Nesta terça-feira, foram detidos 10 militares e um agente da PSP durante uma operação da PJ relacionada com tráfico de seres humanos. Incêndio numa residência em Monforte provoca ferimentos graves em menina de 11 anos. Um helicóptero foi mobilizado para levar a menina para um hospital. Dia de sorte na terça-feira. Verifique a chave e descubra se é o ganhador do Euromilhões. Verifique os números e as estrelas. GNR, desde 2023, investiga-se rede de tráfico que explorava centenas de estrangeiros. A investigação começou em 2023. A Polícia Judiciária recolheu provas incriminatórias de um grupo violento que operava de forma mafiosa. Dos 17 detidos, 10 são militares da GNR e um da PSP. Centenas de pessoas protestam pela saúde e segurança das mulheres. Os manifestantes carregavam placares com frases como ponto final à impunidade para os agressores e outras a apoiar as mulheres que sofreram agressões. Oração de Américo Aguiar pela possível rendição de Kiev.
Américo Aguiar solicita aos católicos que demonstrem amor verdadeiro pelo próximo neste Natal e que se lembrem da guerra que aflige o mundo. Após 285 dias, o Benfica voltou a vencer na Champions. Depois de um empate e 6 desaires, sem incluir os jogos de qualificação, o Benfica voltou a conquistar uma vitória na Liga dos Campeões contra o Ajax. Mourinho afirma, se fossem 150 minutos, não marcavam de qualquer forma. AJXXSLB. O golo do Benfica resulta de um erro anterior ao canto. Pedro Henriques considera que o VAR e a equipa de arbitragem deveriam ter marcado fora de jogo em vez de um canto. Aprecia a arbitragem com um 6, classificando-a como positiva, mas reconhece uma desatenção num determinado lance. Monforte. Menina de 11 anos gravemente ferida em incêndio. Segundo a mesma fonte, o alerta para o incêndio, que teve lugar na Rua do Estanque Novo, foi feito às 18 horas. Vandalismo em cemitério resulta no transporte de 10 corpos para o IML. As autoridades têm a suspeita de que, durante a noite, alguns cadáveres possam ter sido desmembrados. O cardeal Américo Aguiar já se pronunciou. O conflito das flores no 25 de novembro. A cerimónia surreal dos 50 anos do 25 de novembro, que procurou imitar a do 25 de abril, foi assinalada por um confronto entre cravos vermelhos e rosas brancas. Este episódio foi, de facto, uma boa síntese do dia. Editorial de Helena Pereira. Grandes vencedores do Prémio Nacional de Turismo de 2025. Ana Alcobo, vice-presidente Ibéria na Time Out Market, recebe o Prémio Personalidade, que também é atribuído, de forma póstuma, a Francisco Pinto Balsemão, fundador do Grupo Empresa. Descubra os laureados do Prémio Nacional de Turismo, uma iniciativa do Expresso, BPI, que em 2025 homenageia 5 projetos nas categorias de turismo autêntico, gastronómico, inclusivo, comunitário e azul. Veículo vira de pernas para o ar após desvio em Camarate. Um ferido registado. O automóvel colidiu com os pinos laterais presentes na estrada e numa papelaria. IATA emite alerta sobre interrupção de voos para a Venezuela. Após os Estados Unidos da América terem recomendado a extrema cautela ao sobrevoar o espaço aéreo venezuelano e o sul do Caribe, várias companhias aéreas, incluindo as espanholas Iberia, Air Europa e Plus Ultra, além da TAP, Avianca, Latam, Turkish Airlines e Gol, todas associadas à IATA, decidiram suspender os seus voos. Interrupção da circulação na linha verde do metro de Lisboa. O Metropolitano de Lisboa informa que a linha verde está com a circulação suspensa em virtude de uma avaria na sinalização, sendo que o tempo para a resolução pode ultrapassar os 15 minutos. O conflito das flores no 25 de novembro. A estranha celebração do 50º aniversário do 25 de novembro, que procurou imitar a do 25 de abril, foi caracterizada por uma disputa entre cravos vermelhos e rosas brancas. Este foi, de facto, um excelente resumo do dia. Editorial de Helena Pereira. Conflito entre Mendes e Ventura pela hegemonia da direita. Num aceso debate, Marques Mendes e Ventura confrontaram-se, com temas como o 25 de novembro, a controvérsia sobre Angola e a luta contra a corrupção a gerarem divisões. Mendes, ao ter Ventura como adversário, buscou uma abordagem ofensiva. Mendes apresentou argumentos mais convincentes que Ventura num debate repleto de lama, à avaliação dos analistas do Expresso. André Ventura teve muitas palavras, mas pouco conteúdo. Segundo os analistas do Expresso, o candidato do Chega não elaborou propostas além da agitação. Mendes destacou-se no embate de ideias com argumentos robustos para um aspirante à presidência da República. Centenas de indivíduos manifestam-se em Lisboa em prol da saúde e segurança das mulheres. Os manifestantes exibiam placardes com frases como "Fim da impunidade para os agressores".
Marcelo, Comissão do 25 de Abril foi desvalorizada pelos governos. É por vezes insensato que um país tão antigo, tão duradouro e tão eterno não valorize adequadamente a sua história, declarou. Novo livro de memórias de Tsipras critica Varoufakis. Tsipras e Varoufakis, que foram aliados no governo, tornam a divisão entre eles pública. No dia 25 de novembro, Marques Mendes desejou intervir no PREC de Ventura. Um político com vasta experiência como Marques Mendes deveria arriscar-se a brincar no espaço favorito de Ventura, envolvendo-se na corrupção. Em teoria, isso não faria sentido. Contudo, na prática, a situação pode ter decorrido favoravelmente. Crônica de Diogo Cardoso Oliveira. Nova campanha de angariação de alimentos pelo Banco Alimentar. Mais de 41 mil voluntários estarão presentes em mais de 2 mil supermercados. Mendes, o xerife, superou Ventura por uma margem reduzida. Corrupção e justiça. Quem é mais autónomo e quem se integra no sistema? Um xerife da República e uma marioneta do governo. Um debate intenso sobre poucos assuntos. Onde Mendes se sobressai de forma mínima. Mendes apresenta proposta sobre corrupção em confronto com Ventura, que o associou às elites e ao governo. O confronto entre Luís Marques Mendes e André Ventura foi intenso. Mendes atribuiu a Ventura os rótulos de xerife da República e agitador-mor do reino, enquanto Ventura qualificou Mendes como uma marioneta do governo, defendendo os interesses das elites. Suspensão de 2 anos para o Lexiac devido a violações das normas antidoping. Ainda que aceitemos a justificativa de que a PENI cometeu infrações não intencionais e não fez uso de substâncias proibidas, as normas antidoping estão em vigor para assegurar a equidade nas competições, afirmou a diretora executiva da Seleção Canadiana de Natação. Um confronto sobre corrupção entre Ventura, o agitador-mor e xerife, e Mendes, das elites e marioneta do governo. O debate entre André Ventura e Luís Marques Mendes foi intenso. Ventura foi acusado por Mendes de ser o agitador-mor do reino e o xerife da República, enquanto Mendes foi acusado por Ventura de ser uma marioneta do governo e de promover os interesses das elites. Apoio europeu no combate ao terrorismo é agradecido por Daniel Chapo. O presidente de Moçambique destacou a importância da contribuição europeia para o fortalecimento da segurança em Cabo Delgado. Governo solicitado a intervir na greve das comunidades portuárias. Iniciada em outubro, a paralisação foi estendida até 13 de dezembro. Os factos do debate entre Ventura e Marques Mendes. Corrupção e segurança no BES. Verificação de factos do público sobre o 6º debate referente às eleições presidenciais de 2026, onde Luís Marques Mendes e André Ventura se confrontaram. Ryanair e Açores, compromisso com a determinação. Na quinta-feira, a Ryanair revelou que, a partir de 29 de março de 2026, todos os voos de e para os Açores serão cancelados.